pessoal do Instagram, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube, o pessoal que vai ouvir depois pelo áudio, a aula. Deixa eu pôr para carregar o celular. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, a Eliane, a Maria Oliveira, a Kelly, o Biratã, a Silvana, a Dona Maria de Lourdes, a Fabiana, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Hoje a gente vai conhecer um novo personagem, um novo profeta, né? A gente vem falando sobre, a gente já conheceu um pouquinho, bem pouquinho de Jonas, né? A gente ainda vai entrar no livro de Jonas. A gente já falou bastante sobre Eliseu, Elias. A gente já falou sobre o Amós, né? O profeta Amós. A gente falou sobre o profeta Oséias. A gente está falando ainda ali sobre o profeta Oséias. A gente está falando sobre o profeta Isaías, né? E agora a gente vai conhecer um novo profeta chamado Miqueias. A verdade é que Miqueias, Oséias e Isaías, eles pregam junto. O tempo deles é junto, tá, gente? Então, a gente vai ficar intercalando aí esses três profetas mesmo, tá? Então, a gente viu que a gente já começou o livro de Isaías, né? A gente parou ali no capítulo 6 de Isaías. A gente começou com o capítulo 6, terminou agora no capítulo 5. E a gente parou ali no livro de Oséias também, no capítulo 5 do livro de Oséias, né? E agora a gente vai começar o livro de Miqueias. O livro de Miqueias a gente vai ler também espaçado. Por quê? Miqueias, ele é um profeta que ele vai pregar do reinado de Jotão, do reinado ali do filho de Uzias, até o período ali do cativeiro do Reino Norte, do cativeiro da Assíria, tá? Então ele vai pregar até o reinado de Ezequias, do rei Ezequias. É o mesmo tempo em que Isaías prega. Ele prega ali até o tempo em que Isaías prega, até o tempo em que Oséias prega, que também é até ali o tempo de Ezequias, ali quando o reino norte é levado cativo, tá? Então, o que acontece? Miqueias, a gente vai começar agora no capítulo 1, amanhã a gente vai ler o capítulo 2 do livro de Miqueias e a gente vai parar o livro de Miqueias. Por quê? Porque no capítulo 3... o livro de Jeremias, lá no livro de Jeremias, o profeta Jeremias diz pra gente que o capítulo 3 foi escrito durante o reinado de Ezequias. Então a gente vai parar o livro de Miqueias, vamos ler aí, finalizar o livro de Oséias, vamos ler o livro de Isaías e ali no reinado de Ezequias a gente vai voltar a ler Miqueias, porque Jeremias diz que o capítulo 3 de Miqueias ali, ele menciona, né, se eu não me engano é no capítulo 28 do livro de Jeremias, fala que o capítulo 3 de Miqueias foi falado, Miqueias pregou ali no tempo de Ezequias, tá? Então a gente vai fazer isso, a gente vai ter que ficar intercalando aí os profetas mesmo, tá, gente? Pra gente conseguir entender as mensagens deles conforme o período histórico, né? Então hoje a gente lembra que a gente está no reinado de Jotão, lá no Reino Sul, né? Na casa de Davi, lá no reino de Judá, a gente está com Jotão no poder, né? Jotão é o filho de Uzias, né? Do rei Azarias, que é a mesma pessoa. Ele é o filho ali de Uzias, que está reinando lá no Reino Sul. E começou já a ter um grande problema lá em Jerusalém, a gente lembra com Isaías. Isaías já chega pregando daquele jeito, né? Isaías já chega chamando todo mundo de jumento, né? Falando, aliás, que eles são piores do que jumento, né? E Isaías já chega falando, ô povo de Sodoma, me escute, né? Então Isaías já chega daquele jeito, a gente lembra pro povo de Jerusalém, né? Enquanto isso, a gente lembra que quem tá pregando lá pro reino de Reino Norte, né? O reino de Israel, as 10 tribos lá de cima, quem tá pregando é Oséias. Tá? Então, quem é que está lá em cima reinando? O Peca, rei Peca, né? Então, a gente lembra que lá no norte está o rei Peca e lá no sul está o rei Jotão, agora nesse momento histórico que a gente está estudando, tá? Daqui a pouquinho a gente vai andar um pouquinho na história, vamos ver que Jotão vai morrer lá no reino sul e quem vai reinar é o filho dele, chamado Acás, que foi um rei muito ruim, gente. Acás foi um rei terrível para a casa de Davi, para o reino de Judá. Ele era um rei tão abominável para Deus que ele chega, né, a matar um filho dele, oferecer um filho dele em holocausto para Deus. Então a gente vê o nível de Acás, né? E a gente já está chegando aí nesse momento histórico, tá bom? Então amém. Eu vou orar agora e a gente então vai estudar Miqueias capítulo 1. Vamos entender esse profeta aí, é um novo profeta que vai surgir, né? A gente já começou a conhecer um pouquinho Isaías. Isaías é meio grosso, né? Isaías é grosso e direto, né? Isaías não tem papa na língua, não.
Vocês são piores do que jumentos, né? Vocês são pior que o povo de Sodoma. Vocês estão igual Gomorra, né? Esse é Isaías, né? Oséias, a gente lembra que era um profeta doidão, né? Deus manda, ele faz, né? Ele foi lá, casou com uma prostituta, teve filho da prostituta, o profeta que sofreu, né? E ainda foi lá, né? Ela traiu ele, né? E ele ainda voltando para ela, o que Deus mandou, né? Então você vê ali um profeta, né? Obstinado a obedecer a Deus, seja lá o que for que Deus está pedindo, né? Então a gente está conhecendo esses profetas, que legal, né? A gente lembra de Amós. Amós era um rapaz que na verdade ele não era profeta. Amós, ele era um pastor, né? Ele era um pastor de ovelhas lá de Judá. Ele trabalhava só com isso, mas Deus chamou ele. Deus falou, não, vou te levantar e você que vai me dar minha mensagem lá para o Reino Norte. E ele foi, a gente lembra, né? Então a gente está conhecendo esses profetas, né? Que legal. E Jonas, a gente lembra de Jonas também, né? Jonas é filho de profeta, né? Jonas, ele já vem de uma família de profetas. Igual Isaías. Isaías também já vem de uma família de profetas, né? Então, amém. A gente vai hoje, então, estudar Miqueias 1. Vamos conhecer Miqueias, vamos saber quem era Miqueias, como que era esse profeta, né? A gente está começando a ver alguns detalhes aí, conhecer um pouquinho mais os profetas. E hoje a gente vai conhecer Miqueias. Gente, Miqueias é um livro que ele é mencionado, gente, no Novo Testamento. Ele é mencionado, esse livro, tá? Ele é mencionado mais pra frente por Jeremias. Ele é mencionado lá no Novo Testamento, né? É um livro, o livro de Miqueias é um livro que fala sobre Jesus, né? É um livro profético também, né? Ele também era do reino de Judá, né? Alguns dizem que ele e Isaías eram ali bem unidos. Por que alguns falam isso, né? Eu não sei se era discípulo, não sei se chega nesse nível de Miqueias ser discípulo de Isaías ou Isaías ser discípulo de Miqueias. Fica difícil a gente saber quem era discípulo de quem. Mas pode ser que eles não eram discípulo um do outro, são amigos. Pode ser realmente, né? Por que pode ser, né? Porque a mensagem deles, né, é bem parecida. Né? A mensagem deles bate bastante, né? O conteúdo da mensagem. Ou pode ser realmente que Deus deu a mesma mensagem para os dois, né? Então pode ser isso também. Mas a gente vai observar em Miqueias, né? Uma mensagem muito messiânica, né? Vai falar realmente sobre o julgamento, sobre o reino de Jerusalém e sobre o reino de Judá e sobre também o reino norte, tá? Ele chega falando sobre esse julgamento, sobre esses dois reinos, e ele vai seguindo o mesmo sentido da mensagem de Oséias e da mensagem de Isaías. E ele fala muito sobre cativeiro. Ele fala muito que o povo de Jerusalém também vai ser levado cativo, tá? Então o profeta Miqueias começa já a falar sobre um cativeiro aí, né? Que até então a gente tem visto muito ser falado no Reino Norte, né? O Reino Norte, Deus já falou que aquele povo vai ser levado cativo. Então Oséias já vem falando sobre isso, Amós já falou sobre isso. Então lá no Reino Norte está muito claro que vai ser levado cativo. Agora a gente começa a ouvir isso também no Reino Sul, com Miqueias. Miqueias é muito claro. Miqueias, ele começa a dizer ali que aquele povo, o fim do povo do Reino de Judá, vai ser levado cativo também. Não só o Reino Norte, mas o Reino Sul também, tá bom? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar a estudar, então, Miqueias, capítulo 1, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, para ouvir a Sua voz, para compreender mais de Ti, meu Deus, para receber, meu Deus, a Tua mensagem. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a compreender, Pai, a Tua mensagem. Abra os nossos corações, as nossas mentes, nos quebranta, Deus, para que venhamos a Te conhecer verdadeiramente. Nós não queremos ser enganados por falsas doutrinas, por falsos mestres, por falsos profetas e nem por nós mesmos, Deus. Nós não estamos aqui para ouvir a mensagem que nós queremos ouvir, para desviar a Tua mensagem para os nossos próprios interesses, mas nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, Pai, ainda que não seja agradável aos ouvidos, Pai. Porque assim como Pedro disse, só Tu tens a palavra que traz vida, Pai. Ainda que ela seja dura, revela pra gente, Pai, essa palavra. Porque nós não estamos aqui só em busca do que o Senhor pode nos dar, mas nós estamos aqui em busca da palavra que nos traz vida, Senhor. Então nos ensina, Senhor, nos ajuda, Pai, que venhamos a ter uma compreensão total do Teu reino, da Tua verdade, do Teu caráter, dos Teus preceitos, da Tua lei, Pai.
porque se formos conhecedores da tua verdade, se conhecermos verdadeiramente os teus preceitos, nós não nos desviaremos dele, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, mas nós teremos prazer em te obedecer, porque a tua palavra diz, Pai, que é pela obediência que nós somos aperfeiçoados, Senhor. Então nos ensina, Pai, nos ensina a obediência. Nos dê um novo coração, Senhor, para que venhamos a andar nos teus caminhos, diante da tua face, Pai, porque nós não queremos perder a tua presença, Senhor. Não afasta de nós, meu Deus, aquilo que é mais precioso, que é a tua presença. Que o Senhor, Pai, em o nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, Senhor. Jesus um dia disse que até o pensar é pecado. Nós reconhecemos a nossa condição de pó. Nós reconhecemos a nossa miserabilidade, Deus. Porque ainda que em pensamento nós pecamos. Nós pecamos quando nós pensamos algo que não deveríamos ter pensado. Nós pecamos quando dissemos algo que não deveríamos ter dito. Nós pecamos quando desejamos algo que não deveríamos ter desejado, Senhor. Mas a tua palavra diz, o Senhor disse que o Senhor nos perdoa. Se o Senhor, meu Deus, perceber em nossos corações uma verdade de arrependimento, uma sincera devoção a Ti, a tua palavra diz que o Senhor nos perdoa, porque o Senhor se lembra do que o Senhor nos fez, só do pó, Pai. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Em meio a esse mundo de aflições, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor dá força ao cansado. A tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor torna o nosso fardo leve. A tua palavra diz que o Senhor, meu Deus, nos traz uma paz que excede todo entendimento humano. A tua palavra diz que o Senhor nos traz alegria. A tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor nos faz sentir vivos, nos sentir amados, Senhor. E glória a Deus por isso, porque não é porque merecemos, pois não merecemos nada. E glória a Deus porque o Senhor não nos dá segundo aquilo que nós merecemos, Senhor. Obrigada por não nos retribuir segundo os nossos pecados. Obrigada pela tua graça, pela tua glória, pela tua misericórdia que nos alcança, Senhor. E que assim seja por todos os dias das nossas vidas. Que a tua benignidade seja para conosco, Pai, em nome de Jesus. Deus, nos conduza nessa jornada pelas mãos, com toda a paciência, Pai. Estica a tua longanimidade para conosco, porque nós precisamos da tua paciência, Senhor. Oh, meu Deus, estica ela para conosco. Tenha paciência para com teu povo e instrui eles, Pai. Nos pega pelas mãos e nos conduza, Senhor. Nos mostra o caminho. Porque se o Senhor vier conosco, nós nada temeremos. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Pai, nós não temeremos mal algum. Porque o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor, meu Deus, é o nosso escudo. O Senhor é o nosso socorro, sempre presente na hora da nossa angústia. O Senhor é aquele, meu Deus, que é o Todo-Poderoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor, meu Deus, é o Senhor dos senhores. O Senhor, meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso. E a Ti nós consagramos as nossas vidas. Confiamos a Ti tudo que nós temos, tudo que nós somos, Pai. Porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Então, meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe e abençoe a nossa casa. A tua palavra diz, Pai, que o justo santifica a sua casa. E nós somos feitos justiça de Deus através de Cristo. Nós somos justos por causa de Cristo. Por causa do que Cristo fez, por causa do sangue dele, Pai. Então santifica a nossa casa, Pai. Ainda que só nós dentro dela sejamos os justos, mas santifica a nossa casa, porque a tua palavra diz isso, Deus. E a tua palavra não volta vazia. A tua palavra sempre se cumpre. Meu Deus, a tua palavra diz que Ló era abençoado por andar com Abraão. Abraão detinha a bênção da justificação, mas Ló, por andar com ele, era abençoado de tabela. E que assim sejamos nós, Pai. Que sejamos como Abraão.
que toda a bênção que está sobre nós, por nós termos sido feitos justiça de Deus através de Cristo, que essas bênçãos que foram dadas a Abraão, porque a tua palavra diz que em Cristo nós somos herdeiros das mesmas bênçãos de Abraão. A tua palavra diz que nós temos direito a tudo aquilo que Cristo tem direito. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que seja conosco assim como foi com Abraão, que todos aqueles que estiverem ao nosso redor, Pai, que estiverem conosco, fizerem aliança conosco, que eles sejam abençoados por causa da nossa bênção. Amém, Deus. Meu Senhor, que o Senhor manifeste a tua glória através de nós, através das nossas vidas. Que a tua glória resplandeça, meu Deus, assim como era com Moisés. Quando Moisés descia do monte, quando Moisés saía da tenda e tinha acabado de falar contigo, o rosto dele resplandecia. E todos podiam ver que o Senhor era com ele. Que assim sejamos nós, Deus, em nome de Jesus. Que todos possam ver que o Senhor é conosco. Que há um Deus em nossas vidas. Que o nosso Deus é vivo. Que o nosso Deus é o mesmo. Que o nosso Deus ainda faz milagres, Senhor. Que todos possam testemunhar quem o Senhor é através das nossas vidas, através de nós, Deus. Nos usa de forma poderosa para o teu reino, Senhor. Estamos aqui, meu Deus, sedentos de Ti, querendo ser usados por Ti. A Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor tem prazer em nos usar. O Senhor é o especialista em, do nada, fazer coisas extraordinárias, porque assim o Senhor fez esse mundo. Do nada, que haja luz. Do nada, nós somos feitos. Então, meu Deus, nós reconhecemos que nós somos nada, Deus. Nós nada somos, nós nada merecemos. Nós nada temos, é tudo teu, Deus. Então nos usa, porque a sua especialidade é usar o nada. E o Senhor tem uma especialidade tremenda de transformar o nada em algo útil. Nos dê utilidade, Pai, para o teu reino. Porque nós temos prazer em te servir. Nós já descobrimos que a tua servidão é melhor do que a servidão do mundo. A tua servidão é mais leve, Deus. Nós já testemunhamos isso. E a única coisa que nós não queremos é perder a tua presença. Nós queremos, meu Deus, ter cada vez mais comunhão contigo. Nos encha do seu Santo Espírito, Pai, sem medidas. Que ele transborde dentro de nós. E todos vejam a tua glória, Senhor. Que nós diminuamos e que o Senhor cresça, Deus. Que o Senhor apareça. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor sonde os nossos corações e realize os desejos da nossa alma. Porque a tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor é o único que perscruta os corações. Então, meu Deus, nos examina. Nos examina, Senhor, para nos conceder segundo a tua justiça o que o nosso coração deseja. Segundo a justiça que nos foi dada através de Cristo, Pai. E não a justiça que merecemos, mas a justiça dele. A justiça do teu Filho. Porque agora já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo é quem habita em nós. E nós recebemos a justiça que é dele. E que assim seja, Pai. A tua palavra diz que o Senhor não é só um Deus. A tua palavra diz que o Senhor também é um Pai. A tua palavra diz que como Pai o Senhor tem prazer em dar aquilo que o seu Filho lhe pede. O Senhor não é um Pai cruel. O Senhor disse isso. O Senhor jamais daria pedra a um filho que pede pão. O Senhor nos dará aquilo que nós pedimos. Mas a tua palavra diz também, meu Deus, que às vezes não recebemos porque não sabemos pedir. Às vezes pedimos errado, com o coração errado, voltado para nós mesmos, voltado para nossas próprias necessidades. Pedimos errado, com o intuito errado. Então nos ensina a ter um bom coração, nos ensina a ter um coração como o teu, Deus. Amém. Nos ensina a pedir corretamente, com a vontade correta, com o desejo correto, Pai. Amém. Pai, a tua palavra diz que o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. A sua palavra diz que o Senhor sabe o que nós vamos dizer antes mesmo de nós abrirmos a boca. A tua palavra diz que o Senhor sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós sabermos.
A tua palavra diz que o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. A tua palavra diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. A tua palavra diz que o Senhor conhece cada detalhe que está em nós. Que o Senhor repara em cada fio de cabelo nosso. Que o Senhor se atenta a cada um de nós. Nós somos importantes para Ti. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu imploro que o Senhor ouça cada uma de nossas orações. Que o Senhor ouça cada oração que nós já fizemos a Ti. Ah, Deus, cada oração em que nos humilhamos a Ti buscando o Teu favor. Ouça agora, Pai, em nome de Jesus, e nos atenda. Oh, meu Deus, conceda os desejos dos nossos corações. E ainda que aquelas orações que fizemos sem palavras, éramos somente choro, éramos somente gemido. Que o Senhor também, meu Deus, se atente a essas orações, meu Deus. Que o Senhor, em o nome de Jesus, que o Senhor nos conceda, Pai, até mesmo aquilo que não soubemos pedir por palavras, porque a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que desvenda até mesmo os gemidos. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que desvenda até mesmo a lágrima. Então, meu Deus, que o Senhor desvende todos os nossos gemidos, todas aquelas nossas orações em que não tínhamos mais palavra para dizer, mas nós só chorávamos. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ouça cada uma dessas orações, em que elas eram só lágrimas e gemidos. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Atende o nosso clamor. Amém. Que o Senhor nos livre de todo o mal, Deus. Que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Que nada nos falte. Que o Senhor continue nos dando o alimento de cada dia, a provisão de cada dia. Que o Seu nome continue sendo exaltado através de nós, através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. De todo ataque do maligno, de toda seta de Satanás. Que venhamos a ser revestidos com a Sua armadura, Deus, com o Seu capacete, para que nenhum mal nos toque, nenhum mal nos alcance. Livrai-nos de todo o mal, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Lucileia, paz, amém. Amém. Então, gente, Miqueias 1, vamos conhecer Miqueias agora? Diz assim no versículo 1: Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então ele é um profeta aqui diferente. A gente lembra que Oséias vem pregando só para o reino norte. A gente lembra que Amós pregou só para o reino norte. Isaías está pregando para o reino sul, apesar dele falar sobre outras nações, a gente vai ver. Mas esse profeta, ele é levantado para pregar para os dois reinos. Então, Miqueias vai pregar para o reino sul e para o reino norte, durante 3 reinados. Durante o reinado de Jotão, o reinado de Acás e o reinado de Ezequias. E aqui diz que ele era morastita. O que é isso, morastita? É uma cidade pequena lá no reino de Judá. Uma cidade bem pequenininha, tá? Você vê que aqui não tem muita informação sobre Miqueias. Provavelmente ele não vem de uma família de profetas, né? Geralmente quando a pessoa vem de uma família de profetas, aparece o pai. Era filho de não sei quem, né? Eu já até expliquei para vocês sobre isso. Existe uma regrazinha na Bíblia. Quando se fala sobre o pai ou a mãe, era filho de não sei quem, né? Tá querendo enfatizar o que a pessoa era. Então, se a pessoa é profeta e é filho de não sei quem também era profeta. Então, tá querendo enfatizar aquilo que a pessoa é. Então, a gente já vê que Miqueias não era, né? Não era de uma família de profetas. O pai dele não era profeta. Mas ele foi levantado para isso, para profetizar, né? Ele foi levantado lá de uma cidadezinha pequena, esquecida, lá no reino de Judá, para profetizar para Judá e para o reino norte, tá? Então, você já vê que foi um homem, né? Aparentemente insignificante à vista do povo, né? À vista do reino norte e à vista do reino sul, era um homem insignificante que foi levantado, né? E a gente vai ver o nível dele agora, gente. A gente vai ver o nível... A paz, Lucilé, a gente vai ver o nível desse profeta agora. No versículo 2 diz assim, né? Ele começa a profetizar para o reino de Samaria, para o reino de Judá, e ele diz assim: escutem todos os povos.
Prestem atenção, todos os moradores da terra. Deus vai ser testemunha contra vocês. Lá dos céus, lá no templo dele, ele vai falar agora. Ou seja, ele já está falando, prestem atenção no que eu estou dizendo, porque quem está falando não sou eu, é Deus. Então, escuta todo mundo que eu vou dizer. Presta atenção no que eu vou falar, é isso que ele está dizendo. No versículo 3, então, ele diz, porque eis que Deus está saindo do lugar dele. Deus está saindo de lá do templo dele, lá dos céus. E ele está descendo. E ele está descendo para andar aqui pela terra. E ele vai trazer julgamento. Ele vai trazer julgamento para vocês. Lembra que isso aconteceu lá com Sodoma e Gomorra, gente? Na época de Abraão, a gente lembra, né? Que Abraão viu, né? Ali 2 anjos e Jesus, né? E Abraão ficou assim, ele não percebeu que eram seres celestiais, né? E a gente lembra que Jesus havia falado, o clamor de Sodoma tem subido aos céus. E eu desci para ver se é verdade. Para então eu lançar julgamento sobre eles. E é isso que Miqueias está falando. Deus está vindo. Deus está vindo para julgar vocês. Preste atenção. E ele vai andar sobre as alturas da terra. Ele vai andar, não há quem se julgue maior do que ele. Ele vai andar sobre todas as alturas da terra. Sobre todos os montes da terra, né? O que ele está querendo dizer aqui? Primeiro, as alturas da terra eram um lugar que era usado para adoração. Aquele povo costumava usar para adoração montanhas. Então, eles pegavam montes e criaram altares ali nos montes, né? E a gente lembra que lá no reino de Judá, lá no reino de Samaria, eles pegavam montanhas e criavam altares para Baal, né? Então, eles começaram a criar naquelas montanhas lá altares pagãos, altares para Baal, né? Erguer colunas para Aserá, e eles começaram a fazer isso. E é isso que Deus está falando. Eu estou descendo agora e eu vou andar pelos altares aí. Eu estou indo pelas alturas da terra. Eu vou ver tudo que está sendo feito. Versículo 4 diz, debaixo dos seus pés as montanhas se desfazem. Quando Deus anda, quando Deus visita a terra, até as montanhas se desfazem com medo dele. Diante da presença de Deus, até a montanha derrete. É isso que o profeta está falando. E a montanha, diante de Deus, ela derrete como cera derrete no fogo. Assim como a gente coloca cera no fogo, a cera derrete, assim é a terra diante da presença de Deus, com medo dele. A terra treme a ele, treme diante dele e teme a ele, né? Os vales se abrem diante da presença de Deus, como se houvesse uma enchente que cortasse eles, né? E eles vão... E não se contém mais, né? O vale, geralmente, ele se contém. Ele já não se contém mais. Ele perde o equilíbrio diante da presença de Deus, né? Aqui ele está falando algo muito importante que lá no Novo Testamento é dito. No Novo Testamento é falado, né, sobre isso, né? Quando Deus fala, quando Deus vem, até os demônios tremem. A Bíblia diz isso. Os demônios tremem diante de Deus. Satanás treme diante de Deus. Os demônios têm medo de Deus. Os demônios tremem diante de Deus, né? Na Bíblia diz que quando Jesus veio a primeira vez, né? Os demônios, quando viram Jesus, falaram, não, o que o Senhor tem com a gente? O que você tem? Não é chegada a hora ainda, né? Eles acharam que já era a segunda vinda de Jesus, que Jesus já ia matar eles, já ia mandar eles lá pro lago de fogo de enxofre. E eles falaram, não, o que eu tenho contigo? Não é chegada a hora ainda, não. Lembra disso? Ou seja, eles têm medo, gente. Os demônios tremem, os demônios têm medo, né? E o homem não tem. Eu dei exemplo disso na última aula, né? Que tinha um homem que estava traindo a esposa dentro da igreja e o pastor foi falar com ele, que a esposa havia pedido para ele falar com o marido dela, né? E ele falou, olha, sua esposa falou que você tem traído ela. Ele, não, imagina, juro por Deus que eu não estou traindo minha esposa. Não, eu sou um homem devoto, né? E então a esposa chegou com as provas. Chegou com um comprovante ali de conversa dele com outra mulher. E então ele continuou falando, e o pastor mostrou, falou, mas isso daqui... Ele falou, então, pastor, foi um deslize, né? Gente, e o pastor falou, ele nem tremia. Ele não ficou nem corado, ficou nem vermelho. E não é porque ele está diante de um pastor, mas porque ele está mentindo ali, né? E Deus está vendo. E é isso, o homem não treme, o homem não tem medo. A terra tem medo, a terra treme, os demônios tremem. E o homem não tem medo de Deus. Como que pode? Né? Tem uma pessoa que eu... conheci,
E essa pessoa é bem ruim. E essa pessoa uma vez falou assim, Deus é que vai me julgar, entre eu e Deus, né? E esse é o problema. A pessoa tem que ter medo. Deus vai me julgar, então eu tô perdido. Esse é o problema, que Deus vai me julgar, né? E é isso que ele tá falando. Toma cuidado. Deus tá vindo. E até a terra tem medo dele. E vocês estão aí fazendo abominações diante dele. E no versículo 5, então, ele continua dizendo, o profeta Miqueias. E tudo isso vai acontecer porque o povo de Israel pecou. Por isso que Deus está vindo para castigar vocês. Deus está vindo com ira. E a terra está com medo, porque ele está vindo com ira a tal ponto das montanhas derreterem. Por causa do jeito que ele está vindo. A terra está com medo dele vindo desse jeito. A terra treme de medo da ira de Deus. E ele está vindo nessa amargura toda, nessa ira toda, porque vocês pecaram. Vocês erraram. Vocês se revoltaram contra Deus. Em vez de cumprirem a aliança que vocês fizeram com Deus, em vez de vocês obedecerem à lei de Deus, vocês desobedeceram. Vocês pecaram contra ele, se revoltaram contra ele, não quiseram ouvi-lo, não quiseram ouvir o que ele dizia. Vocês matavam os profetas que ele enviava. Vocês se revoltaram. E é por isso que Deus está vindo desse jeito. Deus está vindo nessa ira por causa disso. E aqui diz, e quem é culpado por isso? Quem tem culpa disso? Deus? Deus é que tem culpa? Que ele está vindo com ira para te castigar? A culpa é de Deus? O profeta pergunta para aquele povo, né? A culpa é de Deus que vocês vão ser levados cativos? A culpa é de Deus que vocês vão ser castigados? A culpa é de Deus que vocês vão sofrer? Não, a culpa é de vocês. Vocês é que estão pecando. Vocês é que estão errando. E aqui ele diz, a culpa é do povo de Samaria. A culpa começou lá no Reino Norte, que a gente lembra, né, quando dividiu os reinos, o rei Jeroboão, a primeira coisa que ele fez foi criar 2 bezerros de ouro. Ele, com medo do povo descer e ir até Jerusalém adorar em outro reino, né, porque era o reino de Judá e o Reino Norte, ele, com medo do povo do Reino Norte descer no Reino Sul e adorar a Deus, e decidir ficar com o rei da casa de Davi, ele falou, vou criar um templo aqui também, e colocou lá 2 bezerros de ouro. E é isso que Deus está falando. Começou o pecado lá em Samaria, por meio de Jeroboão, quando ele colocou aqueles 2 bezerros de ouro. A culpa é de vocês. E diz, e quem é responsável por hoje ter altares pagãos em Judá? De quem é a culpa? Se hoje, na terra onde eu estabeleci para ter a minha casa, que é Jerusalém, tem altares erguidos para outros deuses. De quem é a culpa disso? Se eu escolhi Jerusalém para levar o meu nome, e hoje lá está erguido, né, altares para outros deuses, para Baal e etc., e leva o nome de outros deuses, de quem é a culpa disso? É minha? Aí então o profeta fala, não, é de vocês, de Jerusalém, que vocês não zelaram pelo lugar que Deus escolheu para levar o nome dele. Vocês deviam ter zelado, vocês não zelaram, a culpa é de vocês. Aí no versículo 6, Miqueias continua dizendo, por isso, por causa desses seus pecados, é que Deus me mandou falar o seguinte, eu vou fazer com Samaria uma destruição. Eu vou deixar que ela vire um monte de ruínas. Eu vou destruir Samaria. Ela vai virar um monte de pedra caída, um pedregulho. E ela vai ficar em campo aberto. Não vai ter mais muralhas ao redor dela protegendo ela, não. Samaria não vai ser mais uma fortaleza, né, onde tem muralhas ao redor. Não, uma cidade bonita, erguida, palácio. Não, ela vai ser só ruínas. Só pedras jogadas pelo campo e um campo aberto. Não vai ter mais muralha, não. Farei com que seja um lugar para a plantação de uvas, né? Ela vai ser totalmente solta. Não vai ser lugar mais de moradia. Vai ser lugar de se plantar uvas ali. Agora vai ser uma plantação, né? Então, ninguém vai viver onde há uma plantação. Ali, então, é só uma terra de plantação. E é isso que ele está falando. Não vou deixar mais ninguém morar aí. Vou deixar aí só para plantação, só para plantio. Mas morar aí nessa terra não vai mais não. Porque a terra é muito boa. Não vou desgastar a terra por culpa de vocês. Vocês que são ruins. Mas casa aí não vai se erguer mais não. Não quero mais casa erguida nesse lugar não. Vai ser só plantação. Então aqui ele diz, farei com que as pedras da cidade rolem monte abaixo. E que os alicerces da casa de Samaria fiquem aparecendo, né? Então todas as pedras das casas de Samaria, né, que foram levantadas lá no Reino Norte,
vão ser derrubadas ao ponto dela sair rolando, rolando, rolando. E toda a estrutura da cidade vai aparecer. Ela não vai ter mais defesas. Ela vai ficar totalmente entregue. A cidade não vai ter defesa mais nenhuma. Aí no versículo 7, então, Deus continua dizendo por meio de Miqueias: todas as imagens que hoje vocês adoram vão ser destruídas. Toda a riqueza que vocês conseguiram acumular nessa cidade por conta da prostituição cultual, por conta das prostitutas cultuais, dos prostitutos cultuais aí que ficavam servindo nos templos pagãos aí, tudo que vocês conseguiram erguer de riqueza, né, mansões, tudo isso vai ser queimado. Eu vou queimar tudo isso. E os ídolos de vocês que vocês hoje adoram vão virar também um monte de destruição, um monte de ruína. Tudo que vocês compraram com o dinheiro de prostituição, né, de prostituição cultural, tudo que vocês compraram com esse dinheiro desse povo, né, que se dizia servir outros deuses, tudo que vocês compraram, aqui diz, será usado para pagar outras prostitutas. Vai continuar sendo usado para prostituição. Em vez de vocês ficarem usando para vocês mesmos, erguendo mansões, a gente lembra que a cidade de Samaria, a gente viu isso com um profeta. Eu acho que era Amós. Eles tinham camas de marfim, né? Lá no reino de Samaria, eles tinham camas de marfim. Eles vendiam uma pessoa por causa de uma dívida de sapato, né? Era nesse nível, né? E é isso que ele está falando aqui. E também muito desse dinheiro acumulado lá no reino de Judá e no reino de Samaria era dinheiro vindo da prostituição cultural. Então eram mulheres que se prostituíam em nome do Deus tal e homens que se prostituíam no nome de Deus tal, né? A gente lembra que eles entendiam que eles tinham que deitar com essa prostituta, esse prostituto, para que o Deus desse, né, o que eles precisavam. Era o Deus da fertilidade. E era um tempo em que se vivia muito de agricultura, né? Então as pessoas precisavam de chuva, né? A questão era essa, chuva, quero chuva, né? E eles se deitavam, então, com as prostitutas cultuais e com os prostitutos cultuais, né? Existia homem prostituto cultual. E os homens deitavam com os prostitutos cultuais. Para que, então, o deus pagão, Deus Baal, né? Mandasse chuva. E eles entendiam que isso, então, tanto que Deus vem falando muito sobre isso, né? A chuva que vocês tanto querem não vai vir, não vai ter fertilidade nenhuma, né? A gente lembra que uma das coisas que aconteceu na época de Elias foi essa. Elias falou, não vai mais chover. Não vai mais chover até que eu fale com Deus. Porque é Deus que vai mandar chuva, não é Baal não, né? Então a gente lembra que eles tinham muito esse pensamento, que Baal é que mandava chuva, né? Eu já até expliquei sobre isso, como é que Baal mandava chuva para eles, né? Então eles tinham muito esse pensamento de que era Baal que mandava chuva. E aqui Deus está dizendo isso. Era tanta prostituta, tanto prostituto cultual, que a cidade enriqueceu com prostituição, incentivando prostituição. Era tanto, vinha gente de fora para se deitar com as prostitutas ali. E a cidade começou a enriquecer com dinheiro de prostituição. E Deus está falando, não, esse dinheiro aí não, eu não quero, vai queimar tudo. Tudo que vocês conseguiram com esse dinheiro vai ser destruído. Aí no versículo 8, então, o profeta diz assim, por isso lamentarei, né? Quem vai lamentar? O profeta. Aí o profeta está dizendo, por isso eu vou lamentar, por isso eu vou gemer, por isso eu vou andar descalço e pelado, gente. Então, quem é que está lamentando? É o profeta Miqueias. O Miqueias está lamentando, ele está gemendo, ele fala que ele está tão angustiado, mas tão angustiado, que ele está andando pelado, gente. Ele ficou andando pelado na cidade. Ele ficou andando pelado e descalço, né? E isso que ele está falando, por isso que eu estou assim. Por isso que eu estou nesse nível. Porque Deus está fazendo isso daí, vocês não estão enxergando, vocês não estão vendo, não mudam, vocês não se arrependem, né? E aqui ele diz, eu farei lamentação como de chacais, né? O que é chacal? Chacal é um animal que parece uma raposa, né? Se você pesquisa aí no Google, procura chacais, vai aparecer para você um animal que parece uma raposa. E esse animal, ele parece um lobo, sabe? O uivo, né? Então ele uiva, principalmente na lamentação, sabe? Quando um deles é ferido, um deles é morto, ele faz aqueles uivos assim, sabe? E é isso que ele está falando. Eu vou uivar como um chacal. Eu vou uivar como um lobo. É isso que ele está dizendo, né? Eu vou andar pelado pela cidade, vou andar descalço pela cidade, vou andar lamentando pela cidade, gemendo pela cidade e uivando que nem um lobo.
gritando mesmo, para vocês ouvirem, e num tom de lamentação, oh Deus, meu Deus, o que aconteceu? E assim mesmo que tá falando que vai andar pela cidade. E aqui diz, e pranto como de avestruzes, né? O avestruz, ele tem um barulho grosso, o barulho que sai da boca do avestruz é grosso, parece um ronco, sabe? É forte. Não dá pra você não escutar. E aquilo incomoda pra caramba. É um barulho bem alto e grosso. E é isso que ele tá falando. Eu vou prantear como um avestruz. Não há quem não me escute. Vou ficar gritando pra todo mundo, até doer o ouvido de vocês. E eu vou ficar assim, andando pela cidade. E pelado, pra todo mundo prestar atenção em mim e ver que eu tô realmente angustiado. E ele fala isso, gente. E no versículo 9, então aqui ele continua. Por que eu tô lamentando? Por que eu tô tão triste? Por que eu vou andar pela cidade no sinal de tristeza extremo? Né? No sinal de humilhação extrema tristeza? Porque a doença de vocês não tem cura. É isso que está dizendo no versículo 9. Não tem mais cura para vocês. Não há mais o que se faça. Deus levanta profetas para falar com vocês, vocês matam o profeta. Vocês expulsam o profeta. Vocês não mudam. Não tem mais como sarar a doença de vocês. Vocês vão morrer dessa doença. Não tem cura. E aqui ele diz, então, porque chegou até Judá. Além de não se curar o reino de Samaria, além de não diminuir o pecado entre eles, eles expandiram. Eles mandaram o pecado dele também para o reino sul. Antes só Samaria pecava, mas agora se alastrou a doença, né? A doença que estava em Samaria, que era a doença do paganismo, né? A doença de adorar outros deuses e não reconhecer o Deus de Israel, passou para Judá também. Ou seja, a doença está se alastrando, né? A doença está piorando. E é isso que o profeta está falando. A doença, em vez de diminuir, né? É como uma doença no corpo, né? Uma ferida no corpo. Em vez de ir diminuindo, tá aumentando. A ferida está aumentando, né? Em vez de ir fechando e cicatrizar, não. Tá ficando maior. E é o que está acontecendo. Saiu de Samaria agora, a doença está indo para Judá. Vocês estão piorando, todo mundo está piorando. Não tem mais cura vocês não. E aqui diz, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Estendeu-se até a cidade onde eu escolhi para habitar meu nome. Já se estendeu até lá. Não tem mais jeito. Se até a cidade que tem o meu templo, a cidade onde eu escolhi para habitar o meu nome, ela já está infectada, então não tem mais cura, não tem mais jeito, é isso que Deus está falando, né? Aí no versículo 10 agora, gente, ele vai começar a trazer, né, umas jogadas de palavras, né? A gente vai ver bem legal. Ele diz assim no versículo 10, o profeta, não o anuncieis em Gate, nem choreis muito, revolve-te no pó, na casa de Afra. O que é Gate? Gate é uma cidade da Filístia. É uma cidade dos filisteus. E aqui ele fala, não anunciem na Filístia. Vocês não tem que ficar por aí anunciando a desgraça. Não, vocês não vão sair por aí anunciando a desgraça de vocês, indo lá pra Filístia, anunciar, proclamar a desgraça de vocês. Não, vocês não vão fazer isso não. E não vão ficar chorando também não. Não quero que vocês fiquem chorando muito não. Pode chorar um pouco, mas não vai chorar muito também não. E aqui ele diz o que eles têm que fazer. Em vez de ficar chorando muito, em vez de ficar falando muito sobre a desgraça que está sobre a sua vida, rola no pó. Se humilha. É isso que o profeta está falando. Revolve-te no pó. Te humilha. Em vez de você sair falando do problema que está na tua vida, em vez de você sair anunciando aí para os quatro ventos o problema que está na tua vida, em vez de você ficar chorando, te humilha. E aqui ele diz, na casa de Afra. O que é Afra? Afra é uma cidade em Benjamim. Não é para você se humilhar em qualquer lugar. É para você se humilhar na casa de Benjamim. É para você se humilhar na tua casa. É para você se humilhar ali no escondido. É isso que Deus está falando. Não. Você não vai sair por aí anunciando sua desgraça, fazendo cara de choro para os outros. Você não vai por aí anunciar para todo mundo a sua desgraça até que o inimigo saiba e dê risada. Não, você não vai. Pelo contrário, você vai te humilhar. Em vez de ficar chorando muito, não, te humilha. Volta pro pó, se humilha, mas faz isso no escondido. Não faz isso em público.
Não faz isso para que todos vejam, oh, coitado, ele está se humilhando para Deus. Não. E a Bíblia diz isso, né? A gente lembra mais para frente no Novo Testamento, tudo. A Bíblia diz isso, né? Quando a gente for falar com Deus, se humilhar, orar para Ele, entra no teu quarto, no escondido e fala com Ele. E é isso que está falando aqui, né? Hoje a gente, infelizmente, vê muita gente desabafando no status, né? Status na rede social, desabafando no Facebook, né? A Bíblia diz não. Não é lugar de desabafar. Status, rede social não é lugar de desabafar. Né? Não é lugar de desabafar na rua. Tem uma passagem muito interessante que fala sobre isso, né? A Sunamita. A Sunamita, o filho dela estava morto, né? O filho dela estava morto, o marido dela perguntou, mulher, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ela chegou lá na casa de Eliseu, Geazi pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí ela chega para Eliseu e fala, não tá tudo bem não. Meu filho morreu. Eu não pedi filho nenhum. Você quis me dar um filho, então agora resolve o problema que você arrumou. Eu falei pra você não me enganar, né? Então você vê que ela foi falar com quem podia resolver o problema. Ela não foi falar com quem não podia resolver o problema. Ela foi falar com quem podia resolver o problema. E a Bíblia diz isso, pra gente falar com quem pode resolver o problema. Vou ficar anunciando no Facebook? Vou ficar anunciando no status? Não. Eu vou falar com Deus. É Deus que pode resolver o problema. E aqui ele fala... Oi, Ubiratã. Sim, é isso mesmo. O Biratã tá falando, se eu posso falar já com o dono, pra que eu vou direto, vou num carregado, se eu posso ir direto, eu tenho um papo ali direto com o dono. E né? E a gente tem que aprender isso, a Bíblia diz isso, pra gente tomar cuidado. E aqui ainda vem um algo mais, não é só falar com Deus, mas é tomar cuidado, né? Não sair proclamando a nossa desgraça, né? E o que vai adiantar eu sair por aí proclamando a minha desgraça pros outros? Não vai adiantar nada. E esse que tá falando, não fica anunciando lá em Gate. Não fica anunciando sua desgraça. Não vai lá pra Filístia anunciar sua desgraça, não. Sim, é verdade. É verdade, é verdade. O Biratã tá falando que tem gente que gosta de se vitimizar. E realmente, a pessoa chega, né, e fala, ah, não, tá ruim, quer falar, né, chorar, quer falar a vida inteira e chorar e tal. E ele tá falando, depois que inventaram o tá ruim, nunca mais, a pessoa ficou boa, né, só fica tá ruim, né. E é isso mesmo que tá falando aqui, cuidado, não anunciem a sua desgraça. O que o outro vai poder resolver? Não anunciem a sua desgraça. E aqui diz mais ainda, e nem chora muito. Aqui não tá dizendo que você não pode chorar, você pode. Mas não chora muito. Em vez de você ficar chorando, ai, o que Deus fez comigo? Em vez de ficar chorando muito, se volta no pó. Aqui diz, revolve-te no pó. Te humilha. Te humilha. Né? Rola no chão e se humilha. Se humilha para quem? Na casa de Afra. Se humilha na tua casa. No escondido. Né? Sem ninguém tá, você não precisa publicar a tua desgraça, se humilha para aquele que pode resolver a tua desgraça, né? E é isso que é isso mesmo. Beth, quando a Bíblia sempre fica Beth, significa casa, né? Igual Betel, é casa de Deus, né? Então, é casa, Afra, é casa de Afra. Então, se humilhe na casa de Afra. Ele tá falando que na Bíblia dele estava escrito Bet Lafra, né? Bet Afra, Bet Lafra. Né? Bet, a palavra Bet, né? Significa casa. Então, Betel, né? Casa de Deus, El é Deus, então casa de Deus. Aí é casa de Afra. Se humilha na casa de Afra. Então, vai se humilhar lá na tua casa, né? Casa de Afra era a casa da tribo de Benjamim. Ou seja, na tua tribo. Vai se humilhar na tua casa. Vai ficar se humilhando em público, não. E agora, ele vai começar a jogar um trocadilho de palavras. Que a gente tem que entender o que significa a palavra para a gente conseguir entender o que o profeta está falando. Porque ele vai usar uma jogatina aí de palavra para dar o significado. É como se fosse uma metáfora, né? Ele usa uma palavra para dar... É como se fosse, por exemplo, os filhos de Oséias, né? Que Deus mandou Oséias colocar o nome dos filhos dele de acordo com a mensagem que ele queria dar
para o povo de Israel, é a mesma coisa. Agora vai ser uma jogada de palavras, tá? Então aqui no versículo 11 diz assim: passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não pode sair. O pranto de Bet-Ezel remove de vós o vosso sustento. Gente, isso daqui é uma jogada de palavra. Para entender isso daqui, a gente tem que entender o significado das palavras, tá? O que quer dizer passa, né? Passa, ó moradora de Safir, né? Passa significa vai ser levada. Você vai ser levada, moradora de Safir, né? Passa logo, vai ser levada assim. Aqui ele tá falando uma linguagem de cativeiro. Então, assim, você vai ser levada para o cativeiro, moradora de Safir. É nesse sentido. Passa, né? Vai ser levada. Então, você vai ser levada, ó, moradora de Safir. Levada para onde? No final do capítulo ele vai dizer cativeiro. Ele fala isso no final desse capítulo, que eles vão pro cativeiro mesmo. Então, aqui passa para onde? Para lá, pro cativeiro. Então, ele já começa assim, passa, você vai ser levada, não tem jeito. Ó moradora de Safir. O que significa Safir, né? Safir, a palavra Safir significa justo e belo. Olha que coisa, né? Então, Safir, a palavra Safir significa justo e belo. É o que é justo e é belo. Tem beleza e é justo. Essa Safir existia. É uma cidade lá em Judá. Só que eu acredito que ele esteja usando aqui uns trocadilhos de nomes para dar a mensagem dele, tá? Então ele está dizendo aqui, ó moradora, né, de Safir, você vai ser levada assim em cativeiro, né? Então você, moradora, né, que se julga justa e bela, né? Porque eles se achavam justos na sua própria justiça. A gente lembra que Isaías vem falando isso, né? Oséias vem falando isso, né? Ai daqueles que se julgam sábios em si mesmos. Se julgam sábios aos seus próprios olhos. E eles se achavam justos. Eles se achavam bons, né? Eles se achavam um povo de Deus. Eles falavam em nome de Deus. E aí está dizendo aqui, passa, ó moradora de Safir, né? Então, Safir significa justo e belo. Então, significa o quê? Você vai ser levada. Passa, vai adiante mesmo. Vai ser levada mesmo. Ó moradora de Safir, né? Ó moradores que se julgam justos e belos, né? E vocês vão como? Vocês que se julgam todos justos e belos. Vão nus, passando a vergonha da nudez. Ou seja, Deus está humilhando quem se achava justo e belo. Olha só, tá vendo como é um trocadilho? Por isso que eu disse, pra gente entender de agora em diante, do versículo 11 em diante, a gente tem que entender esse trocadilho, porque o profeta, ele tá falando por meio de poesia. E é normal, a gente lembra que Oséias também falou e Isaías também falou por meio de poesia. Eles falam também por meio de poesia. Era muito comum no hebraico se usar poesia, né? Então, ele tá usando agora uma poesia para falar com esse povo. Vocês que se julgam tão justos e tão belos, vão sair daqui envergonhados. Vão sair daqui nus. É isso que ele está dizendo. Vocês vão sair daqui com a vergonha da nudez. Sem nada. É isso que ele está querendo dizer. Então, agora eu vou ler de novo esse pedacinho aqui para vocês entenderem. Diz assim: passa, ó moradora de Safir, em vergonha de nudez. Entendeu? Então, aqui ele já está falando, vocês que moram em Safir, né, que é a cidade do justo e belo, vocês vão passar, vocês vão ser levados. Como? Na vergonha da nudez. Vocês vão ser levados sem nada, né? Vocês se acham tanto, porque vocês têm tanta riqueza, vocês acumularam tantas riquezas por meio de prostituição, né? E vocês vão ser levados nus, sem nada. Vocês vão passar a vergonha de verem que vocês não tinham nada. Vocês vão sair daqui envergonhados. Já lá se foi a sua beleza. Lá se foi, né, o justo, né? E é nesse sentido que ele está falando. E aqui ele continua. Aí ele diz assim, a moradora de Zaanã não pode sair. Daqui a pouco eu falo sobre essa moradora de Zaanã. A moradora de Zaanã não pode sair. O pranto de Bet-Ezel remove de vós o vosso sustento. O que significa Bet-Ezel? A gente tem que entender o que significa Bet-Ezel para a gente entender o que ele está falando aqui na terceira parte. Bet-Ezel significa casa do estreitamento.
o negócio ficou estreito. É isso que significa Bet-Ezel. O negócio ficou estreito. É a casa do estreitamento. É o lugar, né, onde é estreito. O negócio ali ficou apertado, né? E aí está dizendo aqui, o pranto da casa do estreitamento remove de vocês o sustento. O pranto que vocês estão dando dentro da casa do estreitamento está tirando de vocês o sustento de vocês. E quando a Bíblia usa essa palavra sustento, no hebraico significa refúgio, firmeza, força. Não é sustento alimentar, é sustento espiritual que está dizendo aqui. A palavra no hebraico está dizendo que a força que eles tinham, o vigor que eles tinham, vai ser tirado. E isso eles vão perceber quando eles passarem pela casa do estreitamento. Ou seja, quando eles passarem pelo sufoco. Então, o pranto que eles forem dar dentro dessa casa do estreitamento, que é esse momento difícil que eles estão vivendo na vida deles, só vai tirar deles a força que eles julgavam ter. É isso que está querendo dizer aqui no finalzinho, né? Então, eu falei, a gente, de agora em diante é sempre assim. Eu vou ficar falando sobre essa jogadinha aí de palavras, tá? Aí, aqui no meio, está escrito assim, a moradora de Zaanã não pode sair. É no sentido de ajudar. A moradora de Zaanã não vai poder ajudar vocês, né? E o que é isso? A moradora de Zaanã, né? Zaanã era um lugar, gente, de rebanhos. Significa a casa do rebanho, a casa das ovelhas, a casa do pastoreio, entendeu? E aqui o que ele está dizendo, né? As pessoas desta casa não vão poder ajudar as outras. As pessoas que estão na casa do rebanho, as pessoas que estão entre o rebanho, não vão poder sair para ajudar as que se julgavam justas e belas e foram envergonhadas em sua própria nudez e estão passando pela casa do estreitamento. Enquanto isso, os moradores de Zaanã, que seria a terra ali do pastoreio, a terra do rebanho, eles não vão sair, eles vão ficar lá dentro, eles vão continuar lá, né, assegurados. Então você vê que há uma linguagem aqui meio mística, né, uma linguagem meio metafórica, né, mas que aponta para isso realmente. Aquele que se julga justo e belo vai ser levado cativo e vai ser levado de uma forma vergonhosa, vai ser revelada a sua nudez, né? Ele vai passar vergonha. E quando ele estiver na casa do estreitamento, né, no momento de dificuldade ali, que o negócio ficar estreito, ele vai prantear. E o pranto dele só vai remover dele, né, todo o sustento espiritual que ele achava que tinha. Aí ele vai perder toda a força dele. E enquanto isso, aqueles que estão dentro da casa do rebanho, que fazem parte do rebanho, não vão fazer nada. Não podem fazer nada por eles. É isso que está dizendo. Aí no versículo 12, gente, continua. Vocês vão ver que legal. Continua ainda essa jogada de palavras. Diz assim no versículo 12. Porque a moradora de Marote suspira pelo bem. Porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Então agora é a mesma coisa, tem a jogatina de palavra. O que é marote? Marote é amargura, é tristeza. Então aqui está dizendo, porque a moradora de Amarote, ou seja, a moradora do lugar da amargura. Porque a moradora do lugar da amargura suspira agora pelo bem. Ela agora está vivendo num local de amargura. Mas agora que ela está vivendo num lugar de amargura, ela vai suspirar pelo bem. O que isso significa? Que ela suspira para que o bem venha até ela. Não é que ela vai fazer o bem. Não é que ela suspira para que ela faça o bem e seja boa. Não. Ela vai suspirar para que o bem venha até ela e as coisas mudem. Para que o socorro venha. É por isso que ela vai suspirar. Então está dizendo que quando ela estiver ali, porque a moradora de Marote, né? Quando a pessoa estiver ali morando na amargura, morando na tristeza, ela vai suspirar pelo socorro, para que o socorro venha. Mas aqui vai dizer, porque desceu do Senhor o mal.
Porque o mal veio de Deus. Deus permitiu. Então ela vai suspirar para que o negócio mude. Mas o problema é que o mal veio da parte de Deus. Não veio da parte de Satanás, não. Veio da parte de Deus. Veio por causa da ira de Deus. Foi castigo de Deus. E ela vai suspirar para que as coisas mudem. E isso ela vai ansiar por isso na casa da amargura. E aqui diz, né? Porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Porque o mal veio de Deus. Até bem perto de Jerusalém. E agora ela vai começar a suspirar para que o socorro venha. Aí no versículo 13, ele continua falando nessa linguagem metafórica. Ele diz assim: vocês que moram em Laques, peguem os animais mais ligeiros que vocês têm, ata eles no carro, né? Para vocês tentarem fugir. E aqui diz, né? Você foi o princípio do pecado para a filha de Sião, pois em você se acharam as transgressões de Israel. É engraçado, né? Porque aqui ele está querendo dizer o quê? Que o começo do pecado do reino de Judá ocorreu na cidade de Laques. E aqui ele diz, olha, você que foi a origem do pecado, você tem que correr mais ainda, porque para você o negócio vai ser pior. É isso que ele está dizendo. Então, você foi o causador, então vai ser pior para você o julgamento. Aqui diz como se tivesse surgido de Laques, né, dessa cidade chamada Laques, que é lá da região de Judá, o mal, como se eles tivessem começado o pecado, né? Só que é uma jogada aqui de palavras também. Por quê? Porque Laquis, significa invencível. Invencível, significa invencível. Lax significa invencível. A Silvana falou que tá fazendo um barulho muito alto lá pra ela. Pra vocês também tá, gente? Um barulho alto ou dá pra me ouvir normal? Tá normal? Então amém. Tá um barulho? Eu vou segurar assim pra ver se melhora. Às vezes é um... Tá normal, Lucileia? Eu vou segurar assim o microfone. Às vezes é um microfone batendo aqui. Então aqui, gente, é algo interessante. Tem uma jogada aqui de palavra. Oi, Silvana. Então, assim, eu segurando ele na mão, deu uma melhorada? Então tá, eu vou segurar ele na mão. Amém. Paz, Raquel. Então aqui, gente, no versículo 13 tem uma jogada de palavra. No versículo 13 diz assim: ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquis, né? Você foi o princípio do pecado para a filha de Sião, pois em você se acharam as transgressões de Israel, né? Então você que mora em Laques, você tem que correr. Prepara aí os seus animais mais ligeiros. Pega sua carruagem, sua carroça e cai fora. Porque você foi a causadora do pecado em Jerusalém. Então, sobre você, o julgamento vai vir pior. A responsabilidade sobre você vai ser maior. Isso mesmo. Mas quando você para estudar a palavra Lax, ela significa invencível. E aqui está dizendo o quê? Né? Se a gente para pensar nessa terminologia e nessa poesia que o profeta está falando. Vocês que se julgavam invencíveis, vocês devem correr depressa. Vocês devem pegar o animal mais rápido e preparar o carro para fugir. Porque é por culpa de vocês que Jerusalém está como está. Porque vocês se achavam invencíveis. É nesse sentido, sabe? Então, aqueles que se julgavam invencíveis, né? Começaram a incentivar o povo. Não, Deus não vai fazer nada. Eu sou invencível. Deus não vai vencer de mim, né? Ninguém vence de mim. Eu sou invencível. Ninguém me destrói, né? Ninguém me castiga, né? E é nesse sentido. E vocês foram que começaram a fazer o povo pecar. Então, se esperem, né? Se ajeitem aí, porque o negócio está chegando. Sim. Infelizmente, é verdade. Infelizmente se acha invencível, né? Intocável, né? Intocável. E é nesse sentido que eu acho que Deus está falando aqui. Vocês se achavam intocáveis.
né? E se prepara, porque para vocês o julgamento está vindo pior. Porque vocês se achavam intocáveis e por vocês se acharem intocáveis, vocês levaram o meu povo a pecar. A eles pensarem também que eles eram intocáveis. Infelizmente. Hoje eu tava até falando com meu esposo sobre isso. Existem algumas pessoas, eu já ouvi gente falar sobre isso. Depois que entrou na igreja ficou pior. Eu já ouvi gente falar sobre isso. E eu conheço pessoas que depois que entraram na igreja ficaram pior. Por quê? Porque eles começaram a usar a igreja, a Bíblia, né, como um escudo para as ruindades deles. Eles fazem as coisas erradas e justificam na palavra o que eles estão fazendo errado. E assim eles se tornaram invencíveis. Eles se acham intocáveis. E eles justificam na própria palavra. Não, ó, eu estou protegido por Deus. Ó aqui o que diz, né? Diz isso. É isso mesmo. É. Mas é. E a gente conjectura da seguinte forma: aquela porta larga ali, ela abre para um precipício maior. Sim, Tá aparecendo. é isso mesmo. Infelizmente, é isso mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tirei o microfone, tá? Eu tô ouvindo, não, sua voz tá muito baixa. Ah, tá baixa? Então deixa eu pôr o microfone de novo. Eu tinha tirado, como o Biratã tava falando, eu tirei pra qualquer coisa o pessoal ouvir também que tá no Facebook. Deixa eu pôr de novo o microfone, peraí, gente. E, Bruna, eu acho que o dele tá dando choque com o seu. Os dois ligam. Ah, entendi. Você acha que tá dando interferência com o do Biratã? Entendi. Tá bom. Ó, eu vou tentar mais um pouquinho aqui. Eu vou ficar com o microfone aqui na mão pra ver se dá certo. Amém. Gente, no versículo 14 tem mais essa jogada, tá bom? Diz assim no versículo 14: Por isso darás presentes de despedida a Moresete. Por isso darás presentes de despedida a Moresete Gate. As casas de Aquisibe se tornarão um engano para os reis de Israel. Né? O que é Moresete Gate? É a cidade onde o profeta mora. Esse profeta que a gente está falando, Miqueias. Ele é de Moresete, tá? E onde é que fica Moresete? Perto da Filístia. É perto de Gate, né? Então, essa cidade já chegou até a pertencer a um determinado tempo para a Filístia. É isso que ele está querendo dizer, né? Então, aqui ele está falando, olha, quando isso acontecer, quando estiver perto do julgamento de vocês, vocês vão dar até presentes de despedidas para a cidade de Moresete Gate, né? As casas de Aquisibe se tornarão um engano para os reis de Israel. O que é Aquisibe, para a gente entender, né? Tá dizendo, as casas de Aquisibe se tornarão em engano para os reis de Israel. Que casas de Aquisibe são essas que está falando? Aquisibe significa mentira, significa engano. Então, as casas de mentira, as casas que foram erguidas pela mentira, as casas em que as pessoas ficam contando mentiras, as casas em que se ensina a mentira, na verdade vai servir de tropeço para os reis de Israel. Por ele seguir a mentira, é que ele vai cair. É isso que está dizendo. Por ele ficar seguindo tanto quem mente, é que ele vai ser destruído. Os reis chegaram no estado que estão, né? O reino norte, o reino sul estão no estado que estão, de tanto ficarem acreditando na mentira. Em vez deles acreditarem nos profetas que dizem a verdade, a gente vai ver até que o profeta fala sobre isso aqui.
Eles preferem ouvir e acreditar nas mentiras doces. Como as pessoas falavam coisas que eles queriam ouvir, eles acreditavam nessas mentiras doces, mentiras agradáveis. E é isso que o profeta fala aqui. E essas mesmas mentiras é que vai levar eles para a destruição. É que vai levar eles ao cativeiro. Porque eles não quiseram ouvir as verdades duras que Deus tinha para falar, mas preferiram ouvir as mentiras doces que essas pessoas tinham para dizer. E é por isso, por ouvirem essas mentiras doces, que eles vão ser, na verdade, né, destruídos. Na verdade, isso vai servir só como tropeço para eles, né? Vai servir só como engano para eles. Então, no versículo 15, continua e diz assim: ainda trarei a ti, ó moradora de Maressa, aquele que te possuirá. Chegará até Adulão, a glória de Israel. Gente, agora ele vai falar sobre uma profecia messiânica. Por isso que eu falei que tem essa jogada mesmo de palavras, né? O que é Maressa? Maressa significa altas montanhas, altas colinas. Ele está dizendo assim: olha, eu ainda vou trazer aquele que vai morar nas altas colinas. Gente, é Jesus. Olha como é messiânico aqui o que ele está falando. Ele está dizendo: ainda trarei a ti, ó moradora de Maressa. Maressa significa altas colinas, altas montanhas, né? Então, vocês das altas montanhas, vocês das altas colinas, eu ainda vou trazer aquele que vai possuir vocês. Aquele que é digno de estar no altar. Eu ainda vou trazer. Em vez desses altares que vocês erguem hoje nas colinas, hoje nas montanhas, os altares de Baal, eu ainda vou trazer aquele que as possuirá. Para todas as montanhas ele está falando. Uau! Está falando sobre Jesus. Glória a Deus. Olha que lindo, né? Aí no finalzinho ele fala mais um pouquinho. Ele diz assim: chegará até Adulão, a glória de Israel. Adulão também é uma cidade do reino de Judá. A gente lembra que Davi se escondeu na caverna de Adulão, lembra? Então é uma cidade de Israel. Mas aqui ele está usando o nome, gente. Não tem a ver com Adulão. A questão não é Adulão, né? Que a gente vai morar em Adulão ou que a glória de Deus vai chegar em Adulão. É uma jogada de palavras. Sabe o que significa Adulão? Adulão significa justiça do povo. Uau! Aqui ele está dizendo: chegará a justiça do povo, a glória de Israel. Uau! Aqui Deus está dizendo que ele ainda fará justiça ao povo dele. E então a glória dele será revelada no povo dele, através da justiça que ele fará. É isso que ele está querendo dizer aqui, né, por essa jogada de palavras. Que interessante. Aí no versículo 16, ele diz, o profeta, para finalizar o capítulo de hoje, diz assim: então, povo de Judá, cortem os seus cabelos, raspem a cabeça de vocês, em sinal de tristeza do que está acontecendo, porque os filhos de vocês vão ser levados prisioneiros para uma terra muito distante. Tá vendo? Ele falava sobre cativeiro. Ele está dizendo, então, agora, realmente, fiquem tristes, porque o que Deus está dizendo é que vocês vão ser levados cativos. Uma nação muito distante vai levar vocês cativos. E realmente isso vai acontecer. Oi, boa noite, Francisco. E realmente isso vai acontecer, né? A Babilônia vai... Primeiro era para a Síria levar eles, mas ainda vai dar ali, né? Uma ajeitadinha, eles vão conseguir se ajeitar, mas não vai durar muito tempo, não, o jeitinho deles, e eles logo vão se perder de novo e vão ser levados pela Babilônia, né? E você vê aqui que Deus já estava falando. Mas quanto a vocês, né? É que assim, ele estava dando aqui uma palavra de esperança, né? Uau, Deus ainda vai trazer aquele que vai habitar nas altas montanhas, né? E vai fazer justiça para o seu povo, né? E Deus estava falando isso no versículo 15. E agora, no versículo 16, o profeta chega, mas vocês não ficam achando que vocês estão nisso não, o reino de Judá. Vocês vão para o cativeiro. Vocês não ficam achando que isso daí é para vocês agora, não. Vocês vão lá pro cativeiro mesmo. Então, raspem a cabeça de vocês, fiquem tristes mesmo, porque o que Deus decretou para vocês é o cativeiro, porque vocês não aprendem. A doença de vocês é incurável. Então, vocês vão para lá agora. Então, amém, gente. Glória a Deus. Essa foi a aula de hoje, amém. Amanhã a gente vai falar sobre Miqueias 2.
Depois a gente vai falar sobre Oséias 6. E a gente vai, então, continuar no livro de Isaías, terminar Oséias, continuar no livro de Isaías, tá? E só mais pra frente, lá pra Ezequias, o reinado de Ezequias no sul, a gente vai voltar pro livro de Miqueias, tá bom? Porque só um instante, porque o capítulo 3 de Miqueias, ele se passa no reinado de Ezequias, tá bom? Então a gente só vai voltar a falar sobre Ezequias lá na frente. Oi, Ubiratã. Sim. 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 Ah, amém.
Amém. Amém, Biratã. Deus te abençoe também, você, seu casamento. Deus te abençoe. Que bom que você gostou da aula. Que você volte mais vezes, viu? Amém. Com a graça de Deus. Muito bom tê-lo aqui, viu? Amém. O Biratã estava falando que é muito difícil, né? Hoje em dia, ainda mais os líderes, né? Você pega líderes dentro da igreja que estão em pecado ali, né? Estão dando mau exemplo e eles não se redimem, né? Não se consertam, não assumem, né, o erro deles, e isso vai levando um monte de gente no pecado junto, né? Você vai carregando as pessoas com o pecado junto com você, né? Foi igual eu dei aqui um exemplo, teve a gente estava fazendo uma campanha espiritual aqui no grupo, né? A gente fez 15 dias de campanha espiritual e nessa campanha espiritual eu estava à frente, né, guiando ali na campanha espiritual com relação à rotina do dia, tudo, né, com relação à oração. Eram mais de 70 pessoas nessa campanha, né. E no final eu até dei um exemplo, gente, para você, até falei sobre isso, né, porque realmente essas pessoas que estão à frente e tem muita gente que se espelha em você, você tem que dar exemplo, né. Eu até falei sobre isso, porque no último dia da campanha, eu entreguei a campanha, eu finalizei a campanha e eu tinha uma festa para ir do meu sobrinho, né, do meu afilhado, né, 10 anos de idade ele estava fazendo. E eu já tinha cumprido a campanha, já tinha terminado o voto, eu já podia sair. Eu falei, Deus, eu vou, né? E eu fui para essa festa. Eu fui para essa festa e eu tive o maior temor, assim, para me manter consagrado, porque a consagração não sai assim de uma hora para outra, né? Então eu tive o maior temor, o maior respeito. Colocaram lá um karaokê, eu me mantive na minha, estavam cantando Robocop gay, eu procurei nem na minha mente ficar cantando, eu bem na minha, porque até em pensamento a gente peca, né? Então eu ali na maior consagração. Aí eu ainda contei pra todo mundo aqui que eu fui e cantei uma música, minha irmã foi e me chamou, vem cantar uma música comigo? Eu cantei uma música com ela, era em uma outra língua, de boa, uma música tranquila, gente, tranquila. Aí depois ela foi, na emoção de eu ter cantado uma música, ela falou, canta essa outra também. E eu não conhecia a outra, e era uma bem rapidinha, parecia um rap, né? Espanhol, bem rapidinha. E eu fui cantar com ela, e comecei a cantar rápido, eu não tava nem prestando atenção na letra, e eu lia rápido ali, né? Na hora ali que eu tava lendo na tela. E então, eu li bem rápido a letra da música, voltei pra casa, e eu comecei a ficar muito mal. Eu comecei a me sentir muito mal. Aí eu não consegui dormir, comecei a passar mal. E eu senti que Deus havia se afastado de mim. Eu senti que eu havia feito alguma coisa errada. Eu senti que o Espírito Santo saiu de mim. Aí então eu não consegui achar meu erro. Eu não consegui achar o que eu tinha feito de errado. E eu fui e orei a Deus. Eu até falei sobre isso aqui na aula, quando a gente voltou para a aula, eu dei esse testemunho, né? E é uma vergonha para mim, gente, mas é verdade, eu tenho que dar exemplo, né? Eu tô ensinando a Bíblia aqui, caramba, eu tenho que dar exemplo. Aí eu fui, né, e falei para todo mundo aqui, foi verdade, eu orei a Deus, falei, Senhor, não afasta de mim a tua glória, não afasta de mim a tua presença. Eu posso perder qualquer coisa. E olha, gente, que eu já perdi muita coisa, né? Vocês sabem a minha história. Eu já perdi 3 filhos, né? Eu tinha uma empresa, eu perdi por conta da doença degenerativa. Eu perdi muita coisa. Mas eu falei, Deus, eu aceito perder tudo isso de novo. Desde que eu não perca a sua presença. Não se afasta de mim, não tira a sua presença de mim. E, gente, eu orei no nível Davi. E comecei a orar assim, né, a Deus. E falei, Deus, me mostra onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz. Deus, volta pra mim. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu me humilhei pra caramba, gente, sério. E Deus, então, me mostrou que eu não devia ter cantado essa música. E a música falava assim, eu não sou santa, nem nunca vou ser, eu sou do jeito que eu quiser. E, gente, era nesse nível a música. E eu cantei ela rapidinho em espanhol e eu não me atentei a isso. Aí eu falei, caramba, Deus, me perdoa. Eu falei, agora eu vou me atentar ao que eu canto, ao que passa pela minha boca. Me perdoa. E eu me arrependi, gente. Mas, assim, foi algo tão assim, pra ver. Foi sem querer. Eu não percebi meu pecado. Eu não me atentei ao meu pecado. Tanto que eu voltei para ver, Deus, mas o que foi que eu fiz de errado? Eu tava até me segurando nas conversas. O povo tava conversando, começava uma fofoca, gente, eu saía da mesa. De tanto temor que eu tava a Deus. E eu tava realmente me segurando, me resguardando ali. E eu falei, Deus, o que foi que eu fiz de errado? Eu não tava achando meu erro, mas o Espírito Santo havia saído de mim. Eu já não tava mais com Deus. Eu não tava, gente. O Espírito Santo tinha saído de mim. E eu não sabia o que era.
né? E eu ainda ali com aquele medo, eu falei, Deus, por favor, volta. Aí Deus me mostrou que eu tinha cantado essa música, eu não devia ter cantado. E glória a Deus que Ele me mostrou, me arrependi nunca mais. Não vai passar mais essas coisas pela minha boca, não. Mas glória a Deus, amém. Mas eu tô falando isso pra gente ver, né? O Biratã tava falando, tem tanta gente que tá em pecado e não confessa o seu pecado e continua agindo em pecado e levando pessoas a pecar também, né? É pior ainda, né? Se eu, gente, sem ter noção do que eu havia pecado, o Espírito Santo tinha saído de mim, imagina você que tem consciência do teu pecado. Ah, ah. Nossa, é uma pastora aí falando assim? Sim, 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 sim. Tem que repreender